Todo mundo tem os seus próprios hobbies. Para alguns, é jogar futebol ou fazer palavras cruzadas. Mas a caça ao tesouro é o que realmente motiva as pessoas como Mike Smith. Como a maioria dos amadores, ele encontrou apenas algumas moedas antigas e várias outras bugigangas ao longo dos anos. Mas nada particularmente valioso. Mas tudo isso estava prestes a mudar, quando ele viu a descoberta de sua vida. Mike Smith usa seus detectores de metais desde apenas 12 anos, depois de receber seu primeiro detector de metais como presente de seu pai no Natal de 77. Ele cresceu em South Pembrokeshire, no país de Gales, e passou muitos dias explorando os vastos campos em busca de algo realmente especial. Ao atingir a idade adulta, ele percebeu que provavelmente não iria ser capaz de ganhar a vida com seu hobby. Mas seu entusiasmo e amor ao ar livre continuaram a alimentar a sua paixão, enquanto ele secretamente mantinha a esperança de que algum dia ainda pudesse encontrar algo grande. Depois de anos de busca com pouca recompensa, Mike, agora com 45 anos, não esperava nada fora do comum, quando decidiu dar uma volta com seu detector de metais em uma tarde chuvosa em fevereiro de 2018. Naquele dia, o mau tempo obrigou ele a desviar de seu trajeto original e entrar em uma área de terras agrícolas inexploradas. Enquanto caminhava pela grama úmida, Mike ouviu o bip familiar de seu detector de metais e soube que devia ser alguma coisa. Sentindo a sensação da expectativa crescendo, ele decidiu fazer alguns círculos mais amplos ao redor da área. Como você deve saber, os detectores de metal geralmente soam mais fracos à medida que você se afasta de um possível achado. Mas quando Mike se afastou do local onde ouviu o bip inicial, algo estranho aconteceu. Ele ouviu o bip novamente, mas cada vez mais alto. Depois de testar se o equipamento estava funcionando, Mike sabia que havia apenas uma maneira de descobrir se ele estava realmente recebendo uma leitura precisa. Ele tinha que cavar. Antes de sujarmos as mãos enquanto nos aprofundamos nessa história emocionante, por que não usar as suas mãos limpinhas apertando os botões de curtir e se inscrever? Não esqueça do sininho também. Dessa forma, você vai ser o primeiro a saber quando eu postar mais conteúdo incrível. Agora, de volta à descoberta. Depois de escolher um local onde seu detector de metais estava apitando mais alto, Mike pegou sua pá e começou a cavar no solo úmido. Depois de apenas alguns minutos de escavação, ele já havia criado um buraco de cerca de 30 centímetros de largura e 60 de profundidade, quando começou a sentir algo pequeno e metálico dentro. Ele delicadamente o removeu do buraco e inicialmente pensou que poderia ser uma velha moeda enferrujada ou algum tipo de broche medieval. Mas depois de remover um pouco da sujeira com as mãos, ele percebeu que o objeto tinha uma tonalidade esverdeada e estava decorado com algumas delicadas e intrigantes gravuras vermelhas. Enquanto ele ponderava sobre o objeto virando ele em suas mãos, ele notou uma coisa brilhando na terra. Ao contrário da primeira peça de metal, esse objeto parecia estar um pouco mais preso. Tomando cuidado para não danificar o seu novo achado, Mike jogou a pá no chão, se ajoelhou e começou a cavar com as mãos. Eventualmente, ele percebeu que o objeto parecia ser um grande elo de metal. Mais estranho ainda, estava conectado a outra coisa diretamente abaixo, um outro idêntico. Na verdade, enquanto ele cavava ainda mais fundo, ele percebeu que essa descoberta bizarra parecia ser uma corrente grande e enferrujada. Mas ao que isso estava ligado? À medida que Mike limpava mais a terra ao redor, não importa o quanto ele puxasse, cutucasse ou cavasse, ele não conseguia desalojar a corrente. De repente, ele olhou ao redor e percebeu que o sol já estava se pondo. Então, ele arrumou suas ferramentas e prometeu voltar logo na manhã seguinte. Durante a noite, pensamentos correram por sua mente. Ele havia lido sobre as antigas câmaras funerárias escondidas sob o solo de Pembrokeshire e não pôde deixar de se perguntar se havia tropeçado em algo bem sinistro. Mike voltou ao local e ele estava exatamente como deixou. Ele começou a cavar ao redor da área onde havia encontrado os elos da corrente e não demorou muito para desenterrar mais algumas peças de metal únicas, incluindo algo que parecia parte de um grande anel. Talvez já tivesse sido preso ao topo da corrente. Depois de limpar a sujeira do objeto, Mike notou que ele tinha marcas semelhantes ao primeiro objeto que encontrou. Sendo um amante da história, ele sabia que os artefatos deveriam ser significativos. Então, decidiu que era hora de contar a alguém sobre a descoberta. Ele então entrou em contato com o departamento de antiguidades no país de Gales, e o campo anônimo logo foi fechado para uma escavação experimental com a ajuda de ferramentas e técnicas adequadas. Arqueólogos treinados do Museu Nacional do País de Gales e do Dyfed Archaeological Trust foram então convocados para ajudar Mike com uma escavação maior em junho, 4 meses após a sua descoberta inicial. Com os procedimentos em andamento, logo ficou claro que Mike havia tropeçado nas peças de um quebra-cabeça muito maior.
De fato, a equipe logo conseguiu desenterrar pelo menos 9 fragmentos de artefatos durante a exploração. As peças variavam muito em forma e tamanho, cada uma com suas próprias marcações e gravuras decorativas. A corrente enferrujada que Mike tinha lutado para desenterrar era, na verdade, uma parte de algo muito maior. Depois de ser removido com sucesso, parecia que poderia ter sido separada de alguma coisa. Mas será que algo ainda poderia estar no chão? Os arqueólogos recuperaram um emocionante tesouro de artefatos. Tudo o que eles tinham que fazer agora era descobrir o que tudo aquilo significava. Ao combinar os seus conhecimentos especializados enquanto traçavam comparações com a forma e a decoração de outros artefatos em toda a Grã-Bretanha, os arqueólogos concluíram que os objetos provavelmente foram feitos por volta de 25 e 75 d.C., durante o final da Idade do Ferro na Grã-Bretanha, há mais de 2000 anos. Como o nome sugere, este período foi particularmente significativo devido à introdução da tecnologia de trabalho do ferro, que teria sido usado para criar esses artefatos intrigantes. Os historiadores também foram capazes de determinar que várias das peças também são elaboradamente decoradas, com desenhos de arte celta tardia, também conhecidos como arte tardia latene. Para fazer essas marcações, o vidro vermelho era feito e deixado esfriar em recessos nas superfícies de bronze para criar desenhos distintos e vibrantes, enquanto o esmalte era usado para dar às peças um tom esverdeado. De acordo com especialistas, essa é a primeira vez que um grupo de artefatos com decorações de arte celta foi descoberto em Pembrokeshire. Mas o que são esses artefatos? A coleção, na verdade, são pedaços de um enterro de carruagem celta, como Mike havia suspeitado. Os celtas foram um povo hindu-europeu primitivo, que se espalhou por grande parte da Europa, do segundo milênio a.C. ao século I a.C. Carruagens celtas que eram usadas como veículos de guerra e cerimoniais eram usadas para exibir o poder e a identidade de seus proprietários e comunidades tribais, em veículos da Idade do Ferro. O primeiro objeto que Mike descobriu é, na verdade, parte de um ornamento para cavalos, enquanto o objeto semelhante a um anel é um grande anel de terret, ou guia de rédeas. Esta teria sido presa ao arreio, guiando as rédeas que correm pelas mãos do cocheiro, pelas guias e até o freio do cavalo, para evitar que ele se desvie da pista. Outras descobertas também incluíram partes de um grande broche de cavalo, um encaixe de arreio e fragmentos do freio, que teriam sido conectados aos elos da corrente. Essas peças importantes teriam sido fixações para uma carruagem completa, e o arreio de couro que a acompanhava para seu par de pôneis altamente treinado. Essas peças de carruagem podem até ter sido testemunhas de alguns dos principais eventos históricos da época, quando os povos da Idade do Ferro defenderam seus modos de vida da expansão do Império Romano, que passou a incluir a Inglaterra e o país de Gales por volta de 43 d.C. Após a investigação inicial em junho de 2018, uma nova escavação, financiada pelo Museu Nacional de Wales, foi realizada em março e abril de 2019. Durante essas escavações, as teorias dos arqueólogos foram confirmadas quando os topos de um par de rodas de carruagem foram revelados, provando que a descoberta de Mike foi apenas o começo de um tesouro celta. Esses dois aros de ferro teriam coberto as rodas de madeira da carruagem, representando a primeira evidência da própria carruagem. Os artefatos da carruagem deveriam ter pertencido a um homem ou mulher com alguma posição dentro de sua tribo ou comunidade. Essa especulação foi apoiada pela descoberta de uma espada de ferro nas proximidades, que pode ter sido colocada sobre ou perto do enterro humano que acompanharia a carruagem. Na verdade, era costume que os chefes de alto escalão da Idade do Ferro fossem enterrados com suas carruagens, cavalos, equipamentos e armas. Por seu trabalho duro e intuição, Mike Smith agora pode esperar uma grande recompensa, pelo que ele afirma ser a maior descoberta de detecção de metal de todos os tempos. De fato, um inquérito em Milford Haven, cidade natal de Mike, ouviu em janeiro de 2019 que o detector de metais amador poderia embolsar uma quantia colossal de $1.300.000, depois que a descoberta histórica foi oficialmente declarada como um tesouro. De acordo com a lei, o pagamento deve ser dividido 50 e 50 com o proprietário da terra, enquanto Mike também é obrigado a vender o total geral de 34 artefatos para um museu. É claro que o Museu Nacional do País de Gales é o primeiro da fila e espera comprar os achados para que possam ser adequadamente conservados. Por enquanto, a localização exata da descoberta está sendo mantida em segredo para uma grande escavação no futuro. Um radar de penetração no solo já revelou um padrão de valas e paredes enterradas nas terras agrícolas, sugerindo que Mike pode até ter tropeçado em um assentamento celta inteiro que não foi descoberto por milhares de anos. É claro que Mike ainda vai ter reivindicações em qualquer futuro achado no local, e ele mal pode acreditar que seus sonhos de infância se tornaram realidade da maneira mais inesperada. Mas que achado de sorte!
O tesouro celta de Mike Smith pode ser único, mas descobertas arqueológicas são feitas em todo o mundo todos os anos. E algumas são estranhas o suficiente para fazer o seu queixo cair. Do estranho e maravilhoso ao totalmente aterrorizante. Vamos conferir algumas das descobertas arqueológicas mais bizarras do mundo. Árvores da Morte. Em março de 2017, uma equipe de arqueólogos na Suíça fez uma descoberta angustiante em um dos lugares mais inesperados. Ao reformar um complexo escolar em um distrito de Zurique, eles sem querer perturbaram o local de descanso final de um cadáver antigo, escondido à vista de todos dentro de um tronco de árvore. O caixão esquisito foi feito de uma árvore oca, que ainda tinha a casca do lado de fora. Depois que os restos preservados foram delicadamente removidos do local e enviados para análise, os pesquisadores concluíram que pertenceu a uma mulher celta na Idade do Ferro, que viveu cerca de 2.200 anos atrás. Embora as pessoas muitas vezes pensem que os celtas vieram do Reino Unido, eles realmente viveram na Europa continental, abrangendo até a Turquia moderna. Mas como essa mulher terminou seus dias em circunstâncias aparentemente tão infelizes? Por incrível que pareça, na verdade, essa era uma prática comum para os celtas da Idade do Ferro, em todo o centro e norte da Europa, enterrando membros de sua tribo em caixões de árvores. O falecido seria decorado com joias e presentes e depois enterrado no subsolo na árvore oca, não muito diferente de um caixão moderno. A análise isotópica dos ossos da mulher revelou que ela era uma mulher local que tinha cerca de 40 anos quando morreu e deve ter crescido em Limmat Valley. Ela raramente realizava trabalho físico e, em vez disso, passava seu tempo entregando-se a uma dieta de alimentos ricos em amido e açucarados. Parece um luxo para mim. Ela estava ricamente vestida com lã de ovelha, um casaco de pele de carneiro e chale, e foi enterrada com acessórios, incluindo um colar de âmbar e vidro, pulseiras de bronze e uma delicada corrente de cinto de bronze, decorada com pingentes. Isso sugere que ela devia ser muito respeitada em sua tribo. Os restos mortais também foram encontrados a cerca de 79 metros do túmulo de outro homem celta, descoberto em 1903, quando o ginásio da escola estava sendo construído. Ele havia sido igualmente adornado e enterrado com uma espada, escudo e lança. Como os dois indivíduos foram enterrados na mesma década por volta de 200 a.C., é até possível que eles se conhecessem. Alguém mais de repente ficou com um medo irracional de ser enterrado em uma árvore. O coprólito do Lloyds Bank. Deixa eu começar dizendo que esse objeto bizarro está tão bem preservado que já foi chamado de tão precioso quanto joias da coroa. Algum palpite? Isso, na verdade, é exatamente o que parece. Um cocô gigante fossilizado. Mas não apenas qualquer cocô fossilizado. O cocô remonta ao século IX, quando a agora York, na Inglaterra, era governada por guerreiros nórdicos vikings. Este coprólito, que é o nome oficial das fezes fossilizadas, foi descoberto em 72 em York, embaixo do que seria um banco central. Daí o nome, coprólito do Lloyds Bank. Os paleoscatologistas, que é o nome dos arqueólogos especializados em fezes, determinaram que o falecido proprietário desse excremento de 18 centímetros tinha uma dieta rica em carne e pão. Infelizmente, porém, ele também tinha alguns problemas intestinais desagradáveis. Após um exame mais minucioso, os especialistas descobriram que as fezes continham ovos de Trichuris trichura e lombrigas, que teriam causado dores de estômago e outros sintomas gastrointestinais. Caramba! Hoje você pode encontrar o coprólito em exibição dentro de uma caixa de vidro na seção de museus do Jorvik Viking Center de York. Em 2003, um grupo de visitantes se empolgou demais com a obra e derrubou o espécime, quebrando ele em 3 pedaços. Felizmente, já foi consertado. Mas eu tenho que perguntar, quem em sã consciência iria querer pegar em cocô de viking? Um achado casca grossa. Durante uma escavação que aconteceu na cidade de Aylesbury, em Buckinghamshire, na Inglaterra, entre 2007 e 2016, os arqueólogos fizeram uma descoberta interessante em um poço alagado. Uma cesta com 4 ovos de galinha. Mas esses não eram os tipos de ovos que você poderia comprar no supermercado local. Estou falando de ovos romanos de 1700 anos. Enquanto a equipe tentava recuperar os ovos do poço, algo trágico aconteceu. 3 dos 4 ovos racharam por acidente, liberando o que foi descrito como um cheiro forte e avassalador. Eu estremeço só de pensar no cheiro de um ovo podre tão velho. Felizmente, a equipe conseguiu preservar o 4º frágil ovo, tornando ele o único ovo de galinha romano completo encontrado na Grã-Bretanha. Ossos de galinha e cascas de ovos quebradas foram encontrados em túmulos romanos na Grã-Bretanha antes, mas nunca um ovo completo. A descoberta de sorte só foi possível pelo ambiente em que foi encontrada. Num poço que foi inundado por milhares de anos, as coisas que são capazes de sobreviver nunca teriam chance em um ambiente seco. Especialistas em arqueologia de Oxford acham que o poço foi usado para fabricar cerveja durante os séculos 2 e 3 depois de Cristo, antes de ser transformado em uma espécie de poço dos desejos romano no final do século 3. Os ovos que foram encontrados ao lado de um cesto de pão, sapatos de couro e diversos vasos e ferramentas de madeira pode
pode ter sido uma oferenda de comida, jogada no poço na esperança de ganhar o favor dos deuses. Mas alguém quer saber se esse ovo antigo tem um gosto tão ruim quanto cheira? O coração de um santo. Esta próxima história está prestes a trazer um novo significado para a frase roubar corações. Em 2012, um ladrão empreendedor fugiu com uma recompensa bem bizarra, da Christ Church Cathedral, em Dublin. O coração preservado de um santo padroeiro do século XII. O coração de St. Lawrence O'Toole foi selado dentro de uma caixa de madeira, em forma de coração, cercado por uma gaiola de ferro, e foi exibido na parede da catedral desde o período medieval. Isso pode parecer uma escolha questionável de decoração de interiores, mas partes de santos são na verdade uma característica comum de muitas igrejas irlandesas. St. Lawrence O'Toole morreu em Normândia, França, em 1118, e foi canonizado em 1225 por causa de milagres que teriam acontecido em seu túmulo. Mas em algum momento entre a noite de sexta-feira 2 e a manhã de sábado 3 de janeiro de 2012, alguém invadiu a catedral e roubou a preciosa relíquia. Oficiais da igreja especularam que o ladrão poderia ter se escondido no prédio durante a noite e deve ter usado cortadores de metal para abrir as barras de ferro que protegiam o coração. O roubo foi particularmente estranho, pois o coração em si não tem valor econômico, enquanto os valiosos cálices de ouro e castiçais da catedral foram ignorados. Mais estranho ainda, o gatuno acendeu 2 velas de paz no altar da Trindade antes de deixar a igreja. Justo quando as autoridades da igreja superaram o desgosto inicial, outra descoberta incrível foi feita em abril de 2018. Após uma investigação pela inteligência irlandesa, a polícia encontrou o coração do santo no Phoenix Park, em Dublin, 6 anos depois de ter sido roubado da catedral. Infelizmente, nenhuma prisão foi feita depois que a coleta de impressões digitais e os testes forenses foram realizados no artefato, mas o coração foi devolvido ao seu legítimo proprietário na Irlanda. Acho que nunca saberemos o que esse coração de 800 anos fez ao longo desses 6 anos, mas eu espero que tenha viajado ao mundo. A bruxa está solta. Não é incomum que descobertas sejam feitas durante a reforma de edifícios que datam de séculos, mas um dono de um pub em Northamptonshire, na Inglaterra, teve o choque de sua vida em outubro de 2019, na forma de uma descoberta bem assustadora. Os empreiteiros estavam demolindo a chaminé do pub, anteriormente conhecido como Star and Garter Inn, quando encontraram algo estranho alojado dentro. Era uma pequena garrafa de vidro em forma de torpedo, que deveria se parecer com isso, mas continha uma quantidade bizarra de itens menores, incluindo anzóis, dentes humanos, vidro e um líquido não identificado, que pode ou não ter sido urina. Parece algum tipo de magia obscura, não é mesmo? Na verdade, essa estranha garrafa de bugigangas é na verdade uma poção anti-feitiçaria do século XIX. Garrafas de torpedo de vidro começaram a ser feitas por volta de 1830 e geralmente continham bebidas carbonatadas, mas ocasionalmente elas tinham um uso muito diferente. De acordo com pesquisadores de garrafas de bruxa do Museu de Arqueologia de Londres, acreditava-se que esses vasos de vidro ou pedra eram usados como objetos de proteção ou como recipientes para a cura contra a feitiçaria. Mais de 100 exemplares já foram desenterrados sob os pisos de edifícios históricos, em sítios arqueológicos, em adros de igrejas ou margens de rios. Mas o que isso estava fazendo dentro de uma chaminé de um pequeno pub inglês? Acontece que uma bruxa famosa chamada Angeline Tubbs, também conhecida como a Bruxa de Saratoga, nasceu na pousada por volta de 1761. Até hoje, Tubbs ainda é alvo de tours de assombração em Saratoga Springs, em Nova York, para onde se mudou aos 15 anos para tentar a sorte. Considerando que o pub está tão claramente mergulhado em uma história de feitiçaria, não é surpresa que um símbolo usado para afastar o mal tenha sido encontrado. Bem, pelo menos as bruxas da Inglaterra agora sabem que não vão ser servidas nesse pub. O vampiro de Lugnano. Hoje em dia é um fato amplamente aceito que vampiros são personagens de pesadelos e romances adolescentes. Mas ao longo da história, a crença nesses demônios com presas era muito real. E nada prova isso melhor do que uma descoberta bizarra feita em 2018. Uma equipe composta por arqueólogos da Universidade do Arizona e da Universidade de Stanford estavam realizando uma escavação em um antigo cemitério romano, na Itália, quando se depararam com alguns restos de aparência particularmente estranha. À primeira vista, isso pode parecer com qualquer esqueleto antigo, mas se você olhar um pouco mais de perto, parece haver uma grande pedra presa dentro da mandíbula. A descoberta foi desenterrada em Lugnano, Teverina em La Necrópole dei Bambini, um local de sepultamento que remonta a um surto de malária em 400 d.C. e contém muitos restos jovens. Ao examinar o desenvolvimento dentário, os antropólogos foram capazes de determinar que o espécime provavelmente pertencia a uma criança de 10 anos,
A descoberta deixou a equipe confusa, pois os restos pertenciam a alguém muito mais velho que os outros 50 corpos encontrados no local. E claro, por causa da natureza proposital da tal pedra na boca. Mas o que isso significa? Escavações anteriores também revelaram objetos associados à feitiçaria e magia, incluindo garras de corvo, ossos de sapo, caldeirões de bronze cheios de cinzas e restos de sacrifícios de animais. Segundo os historiadores, os romanos estavam muito preocupados com a paranoia sobrenatural e chegaram a usar feitiçaria para impedir que o mal que contaminava o corpo saísse. Então, a pedra deve ter sido parte de um ritual de enterro de vampiro, usado para impedir que a criança, que pode ter sido considerada má, se levante da sepultura. A descoberta, que agora está sendo chamada oficialmente como o filho vampiro de Lugnano, foi descrita pelo arqueólogo e professor David Soren, que escava o local desde 1987, como extremamente misteriosa e estranha. Estou com você nessa, David. E aí, qual dessas descobertas arqueológicas bizarras mais intrigou você? Conta aí nos comentários. Muito obrigado por assistir e até a próxima!